Bem, pessoal, o fato é que a gente está vivendo um surto de gripe aqui no Brasil, né? Os indicadores do próprio Infogripe, boletim Fiocruz, né? Eles mostram claramente que está crescendo muito o número de casos da H1N1, né? O vírus da influenza, junto com uma estabilização e redução dos casos do Covid, né? Para vocês terem ideia, né? Quando a gente fala, né? O mês de maio já houve uma tendência, né? Então a gente, quando pensa nisso do ano, ali, março, a gente tinha quase 84% dos casos eram relacionados à Covid e pouquíssimos casos de influenza, né? É natural que no inverno aconteça um crescimento dos casos de gripe, né? Mas a gente tem alguns problemas, né? Em primeiro lugar, a gente antes tinha uma mensuração de Covid bem precisa, né? Com boletins diários, tudo isso. Depois isso foi se passando, né? E hoje já não há tanto interesse de divulgação dos casos de Covid, diário, nada disso. E os estados, as cidades não dão mais nenhum tipo de boletim diário, né? O Ministério da Saúde, através da Fiocruz, ela tem uma análise constante disso, isso até antes da pandemia, chamada Infogripe, que está analisando especificamente as pessoas que internam por problemas respiratórios. Eles analisam dessas pessoas que internaram com problemas respiratórios, quantos por cento são casos de Covid e também de gripe e das outras coisas, né? E o que a gente percebe, né? Nesses últimos meses, né? Especialmente esses 2 meses, cresceu muito o caso de gripe. Só que diferente de Covid, que a gente tinha, quantos casos tiveram, né? Quantas mortes, tudo isso e era dado boletim, a gripe não tem, né? Até por ser uma coisa muito frequente, a gente meio que banalizou gripe, né? Acha uma coisa comum, né? E é natural do nosso dia a dia, a gente não vai testar porque ficou gripado, né? E além disso, confunde com as outras infecções, como resfriado. E a grande maioria das pessoas, né, que tem uma gripe ou tem um resfriado não fica testando o tipo de vírus, né? Porque não há uma necessidade tão grande, né? Mas quando a gente olha esses últimos indicadores, um crescimento muito grande de casos de gripe relacionado à internação, se imagina que fora do ambiente hospitalar de internação, a gente tem números muito grandes de pessoas gripadas, né? Junto com isso, né, o vírus da influenza a gente sabe que mata, né? Então ele tem uma mortalidade significativa, claro que é muito menor que o Covid, mas ele existe, né? E além disso, é muito concentrada nos extremos da idade, que aí a gente vai falar a população pediátrica e também a população idosa. São as duas populações que a gente vai ficar mais de olho, né? Mas mesmo assim, né, a gente imagina que esse surto poderia ser evitado ou reduzido se a gente seguisse os protocolos do Ministério da Saúde da vacinação, que hoje liberou a vacina da gripe para toda a população. Antes da pandemia, né, só se dava em população de criança pediátrica, população idosa e também existiam algumas situações específicas, como no caso profissional de saúde e outras coisas, né? Hoje pode todo mundo. Então, se a gripe está crescendo, se a gente tem uma vacina que poderia proteger, se as pessoas não estão tomando, a gente precisava ser mais incisivo na campanha para as pessoas se vacinarem, tá bom? Espero que tenha ajudado. O surto de gripe é real e a gente tem a vacina para tentar melhorar. Espero que tenha ajudado. Abraço.